Bom dia a todos. Então, conforme nós iniciamos ontem, vamos prosseguir com o nosso Beit Midrash virtual, com o nosso estudo diário de Torá, iniciando a primeira parte com os conceitos associados ao relacionamento com o próximo. E, na realidade, estamos trazendo aqui não apenas conceitos, mas nós estamos transmitindo, passando leis, halachot, que vigoram no judaísmo, de como nós devemos lidar com o próximo e com o semelhante, cumprindo assim essas mitzvot da Torá, que são tão fundamentais, tão importantes, como falamos ontem. E como a gente dizia, que se trata de preceitos bíblicos, e esses preceitos têm uma série de detalhes, de desdobramentos, e eles são fundamentais, são básicos para o judaísmo, para a Torá, para a elevação, espiritualidade. Por isso nós estamos vendo leis relacionadas a eles. Nós falamos ontem, terminamos falando de uma mitzvah proibitiva, a mitzvah que proíbe odiar o próximo e o semelhante. E nós explicamos, por mais que está escrito na Torá, lotisna et achicha bilvavecha, não odeie o teu irmão, teu companheiro, teu amigo, por extensão, ou aquele que já não é teu amigo, não odeie no coração, mas a proibição não se aplica apenas a um ódio reprimido, que fica lá no fundo. Na verdade, qualquer tipo de atitude odiosa em relação ao próximo ou semelhante é proibida pela Torá. A pessoa transgride essa proibição da Torá. Isso que a Torá dá ênfase a não odiar no coração, isso, como nós explicamos, significa não guardar um rancor interno. Ou seja, se você acha que foi ofendido, prejudicado, lesado pelo próximo, pelo outro, e isso lhe irrita em demasia, ou mais do que isso lhe causa até ódio. Então a atitude correta não é guardar isso no seu coração, mas ou chame-o para um din Torá, chame-o para um tribunal rabínico para ver um acerto de contas, uma indenização, ou o que for, ou vá conversar com ele, vá pedir satisfação, ou se nesse instante você não quer nem olhar para a cara dele, mande um intermediário, mande alguém que sirva de facilitador, de intermediário, e diga a ele, mas diga à pessoa, por que você está ofendido? Por que você se sente ultrajado? Por que você está com esse sentimento e essa aversão em relação a ele ou contra ele? Essa seria a atitude correta de acordo com a Torá, conforme prescrito também na Halachá, na lei judaica. No que se reflete quando os nossos sábios falaram, porque aqui se fala não odeie. Bom, alguém tem um termômetro para medir qual o grau de ódio, se aqui está havendo ódio, ou quase ódio, ou não há ódio. Então, como se mede, como se avalia isso em termos práticos? Então, exemplos que os nossos sábios deram, se são pessoas de convívio constante, ou seja, pessoas que se encontram todo dia, que cruzam todo dia. Então, se você não fala com o indivíduo 3 dias seguidos, por mais que você o vê à torta e direita, você passa por ele diariamente, mas você nem o cumprimenta e não fala com ele por 3 dias, isso já é um sinal e indício de ódio e, portanto, proibitivo. Ou alguém que está conspirando contra o outro, ou seja, ele está tão imbuído de raiva, e não só raiva, mas ódio, que ele já começa a pensar mal do outro e pensa, pior do que isso, como fazer mal ao outro, como prejudicar o outro, como se vingar, etc. Então, quando há esse tipo de pensamento, de planejamento, isso já não é um indício, isso já é um sinal de ódio. E também, como disseram os nossos sábios, quando alguém se alegra e fica feliz com a desgraça alheia ou com a tragédia que abate
o seu companheiro, ou com alguma coisa de ruim, de mal, que aconteceu a ele, que ele foi acometido. Então, em todos esses casos, quando alguém se alegra pelo sofrimento do outro, isso já é um sinal de ódio. E como nós falamos, esse ódio é proibitivo. Alguém que está pensando, agindo assim, está transgredindo uma mitzvah, uma proibição da Torá. Se diz o que faz aquela pessoa, não que ela odeia, mas que ela se sente vítima de ódio alheio, de ódio do outro. Então, se ele percebe que o outro não só está lhe olhando de cara feia, ou está virando a cara, ou não lhe está lhe cumprimentando, mas ele percebe ou escutou de outros que o outro está nutrindo ódio por ele ou contra ele. Então se fala que aqui a atitude correta daquele que é vítima do ódio, ele deveria procurar saber qual o motivo, qual a razão, por que o outro lhe quer mal. O que será que ele fez? O que há de errado aqui? O que ele fez para que o outro lhe odeie de tal forma? E se for o caso, quando isso for esclarecido, ele descobrir do que se trata, e se ele perceber que realmente falhou contra o outro, então que ele vá se retratar, que ele vá se desculpar, vá pedir desculpas, e talvez o outro perdoe, e assim esse ódio vai ser neutralizado. Se ele foi pedir desculpas, ou seja, se ele percebeu que realmente houve aqui uma falha grave cometida, tanto faz se ele cometeu isso inadvertidamente ou até de propósito, mas ele vai, expressa o seu arrependimento e pede desculpas, mas se o outro continua lhe odiando, então, nesses casos, o melhor é ele buscar um intermediário, ou que peça para um rabino chamar ambos para esclarecer a situação e procurar melhorar, corrigir esse problema, acomodar essa situação, ou algum amigo comum de ambos que escute ambas as partes e possa intermediar entre eles, etc. Ou como nós falamos, às vezes até, se é o caso, se são desavenças de ordem financeira, ou o que for, se é o caso, até ir para um din Torá, para um tribunal rabínico, para um julgamento rabínico, mas em geral se diz que não é bom, não é saudável para nenhum dos lados deixar essa situação pendente. Haver ódio no ar ou deixar esse relacionamento abalado. Vamos dizer, duas pessoas, sabe o que? Eu não simpatizo com ele, eu não me dou tão bem com ele, ou ele não faz o meu tipo, ou não é a pessoa que eu gostaria de tomar um café com ele e bater papo durante meia hora. Tudo bem, não converse, você não tem obrigação de manter um relacionamento próximo e íntimo com todas as pessoas, mas também, por outro lado, você não precisa odiar, não deve odiar. Então, sempre que há possibilidade de dissipar esse ódio do ar, retirar isso da sociedade, então isso deve ser feito. Mais do que isso, se fala que em muitas, nós vamos ver adiante, às vezes isso surge e desponta naturalmente, mas às vezes é necessário até um tipo de incumbência de nomeação. Em muitas comunidades haviam ou há pessoas que elas são encarregadas de zelar pela harmonia, pela paz entre todos, para que haja sempre um ambiente saudável, se isso é na sinagoga ou na comunidade. Então tem pessoas que por natureza elas seguem a recomendação dos nossos sábios na ética dos pais de ser um discípulo de Aharon, irmão de Moshe, Aharon HaKohen, Ohev Shalom Verodev Shalom, ame a paz e persiga a paz, e vá buscar a paz de todas as formas, vá apaziguar as pessoas. Quando você percebe que há desavenças ou até ódio entre as pessoas, procure intermediar, procure ajudar e procure restabelecer a paz e a harmonia, e como nós vamos ver adiante, isso se constitui numa grande mitzvah. Mas nós estávamos falando, então aqui nós falamos de duas mitzvot, vamos ver os dois lados da moeda, o lado positivo e o lado proibitivo. O lado positivo, a mitzvah de amar o próximo como a ti mesmo. O lado proibitivo, não odeie o teu próximo, o teu semelhante. Não nutrir ódio.
Mas voltando ao assunto de amor ao próximo, então cabe também ressaltar que nós temos uma outra mitzvah da Torá, que é contabilizada como uma mitzvah à parte, falando em amor ao semelhante. A Torá prescreve ahavat hager, amor ao converso. Ou seja, dentro do judaísmo nós temos uma mitzvah especial, além da mitzvah geral, genérica, de amar o próximo como a ti mesmo, tratando-se de alguém que aderiu ao judaísmo, se converteu ao judaísmo. E muitas vezes essa conversão envolve deixar muita coisa para trás. A pessoa muda não só o seu modus vivendi, o seu tipo de vida, mas muitas vezes isso inevitavelmente acaba o afastando de antigos amigos, ou às vezes até causando um distanciamento em relação até a familiares. Enfim, é uma situação difícil, não só como um novo imigrante num país, mas às vezes até mais do que isso. Um converso, ele partiu, entrou num novo mundo, ele saiu de um e não podemos deixá-lo com a sensação de que saiu de um e não chegou no outro. Por isso existe na Torá uma mitzvah específica e especial. Além da mitzvah geral de amar o próximo como a si mesmo, existe uma mitzvah de um cuidado especial, de um carinho, de um amor especial para aquele, o convertido verdadeiro, aquele que se converteu sinceramente por amor ao judaísmo, que é um ger tzedek, é um verdadeiro e justo converso. Então, uma vez que ele está dentro da comunidade judaica, aqui se acrescenta uma mitzvah a todo mundo de demonstrar um amor especial a ele. Então essa mitzvah se fala que se estende a ele, aos seus familiares, etc. Por isso essa mitzvah inclui incentivá-lo e ajudá-lo, dar retaguarda. Às vezes ele precisa de mais informações, mais sustentação, etc. Ou existem recaídas na vida, precisa de um fortalecimento, etc. Então é bom saber que isso é uma mitzvah da Torá, amar o converso, o convertido. Dentro dessa mitzvah de amor ao próximo, nós temos algumas derivações. Nós temos alguns desdobramentos, muitos deles nós encontramos no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que inclusive é costumeiro estudar nos Shabbatot, entre Pesach e Shavuot. Nesse Shabbat nós vamos estar estudando, se Deus quiser, o segundo capítulo da Ética dos Pais, que se encontra também impressa na maioria dos Sidurim, com a tradução, que é um texto não muito longo, relativamente, pode-se dizer até curto, mas tão denso, tão rico de sabedoria, de vida, algo fenomenal que a gente recomenda a todo mundo. Então, lá nós temos uma recomendação também dos nossos sábios, que isso é uma derivação da mitzvah de amor ao próximo, Revedan et kol adam lekav zchut, julgue toda pessoa de forma favorável. Ou seja, conceda a todo mundo o benefício da dúvida. Quando você vê, ou quando você escuta que uma pessoa fez alguma coisa, cometeu algum ato, e esse ato, ou que seja algo ambíguo, nós não sabemos exatamente, não está claro se era bom ou mal, ou mesmo até que pareça não bom. Porém, a gente não sabe se isso aconteceu premeditadamente, propositalmente, ou inadvertidamente, involuntariamente, se foi sem querer. Nós não sabemos qual a intenção da pessoa. Alguém pode pensar, olha, ele fez isso por maldade, ou não. Talvez a pessoa nem percebeu o que estava acontecendo, ou foi sem querer, ou etc. Então nós temos uma recomendação dos nossos sábios, que isso faz parte da mitzvah de amor ao próximo. Sempre julgue o teu semelhante de forma favorável. Ou seja, quando você pode interpretar a sua ação, sua atitude de uma maneira ou positiva, ou ao contrário, negativa, ou mesmo que pareça negativa, conceda a ele o benefício da dúvida. Antes de acusá-lo, culpá-lo, condená-lo, antes de rotulá-lo, não é? Antes disso, conceda o benefício da dúvida. Espera aí, vamos averiguar, vamos perguntar. Talvez ele teve uma razão para fazer isso dessa maneira naquele momento. Ou talvez isso foi por alguma coisa de força maior, ou etc. Isso significa conceder
o benefício da dúvida. Então essa é uma mitzvah assim como para nós mesmos, em relação a nós mesmos, mesmo quando a gente pisa na bola, mesmo quando sabemos que fizemos alguma coisa que não é tão kasher, não é tão boa, mas a gente tem 1001 desculpas e pretextos e justificativas, e a gente racionaliza, não, mas só foi essa vez, e não foi por mal, e naquelas circunstâncias, etc., não é? Então, assim como nós sabemos racionalizar tão bem em relação a nós mesmos, dizem os nossos sábios, conceda também ao teu próximo o benefício da dúvida. E procure sempre julgar o próximo de forma favorável. Mais do que isso, se diz que alguém que faz o inverso, porque talvez, de fato, a pessoa não agiu por mal. Nós não sabemos exatamente o que foi, como foi e por que foi. E muitas vezes, quando a gente condena o indivíduo, mesmo que seja uma condenação aqui dentro de nós, e a gente já começa a rotulá-lo, esse sujeito não presta, etc., e a gente começa a defini-lo como uma pessoa má e pessoa ruim, é bom saber que os nossos sábios falam, nossos sábios afirmam, Achoshed biksheirim loke bigufo, uma pessoa que suspeita de alguém correto. Ou seja, não está aqui caracterizado, não está plenamente caracterizado que a pessoa agiu por mal, e de fato de forma maldosa e ruim, com essa intenção negativa, né? Talvez a pessoa seja ainda uma pessoa kasher, ou seja, uma pessoa boa, bem intencionada, e talvez esse ato foi acidental, ou o que for. Então, os nossos sábios dizem que é um grande pecado a pessoa suspeitar, despertar suspeitas, mesmo que seja dentro de si mesma, consigo próprio, sobre alguém que é honesto, sobre alguém que é correto, sobre alguém que é bom. E Deus nos livre, se fala que isso pode prejudicar a própria pele, a própria saúde da pessoa, ou seja, isso pode se refletir no seu próprio corpo, daquele que despertou suspeita sobre alguém que não merecia naquele caso, naquele momento, naquele dia, etc. Mais do que isso, é bom ressaltar o que dizem os nossos livros, isso está muito enfatizado também nos livros racídicos, que da forma que nós encaramos o próximo e semelhante, da forma que nós julgamos o próximo e o semelhante, assim dos céus nós vamos ser encarados e nós vamos ser julgados. Ou seja, se eu concedo ao próximo o benefício da dúvida, se eu procuro sempre julgá-lo de forma favorável, vão levar isso em consideração lá nos céus, quando chegar a hora do nosso julgamento, e na realidade, antes do julgamento final, nós somos julgados a todo dia, e da forma, na mesma moeda, eles vão dizer, já que essa pessoa é alguém que sempre julga os outros de forma favorável, também vamos julgá-lo de forma favorável. Já que ele sempre concede o benefício da dúvida e não quer condenar o outro, então nós também vamos conceder a ele sempre o benefício da dúvida e não vamos condená-lo. Então é muito importante esse aspecto de procurar sempre julgar o outro de forma favorável. Então, toda vez, como nós falamos, se é alguma ação ambígua, ou mesmo que a ação pareça negativa, mas a gente sabe que essa pessoa não é disso. É uma pessoa boa, é uma pessoa correta, uma pessoa honesta, etc. Pode ser que uma vez, ou por algum motivo, aconteceu alguma coisa, etc. Mas como nós falamos, isso significa julgar de forma favorável. Ou seja, antes de apurar todos os fatos e antes de entender as intenções, nós não devemos condenar nenhum indivíduo. Isso significa sempre favorecê-lo com a dúvida e o julgamento favorável. Inclusive, os nossos mestres dizem que a causa principal das pessoas, tem pessoas que imaginam que eles estão no cargo de promotor público. Se fala que a causa principal dessa tendência que existe na pessoa de sempre querer julgar de forma negativa e condenatória o outro, o próximo e o semelhante, se diz, ou é porque isso é um julgamento precipitado, aquela pessoa que
que tem o gatilho, né, que atira rápido, seja porque a pessoa não para refletir, meditar, considerar tudo que está em volta, mas principalmente isso indica uma inclinação no caráter da pessoa de buscar defeitos e culpa no outro, de sempre querer ver os defeitos do outro e até buscar isso, às vezes até com lupa, e às vezes a pessoa se torna especialista nisso. Ou seja, a pessoa é tão crítica e a pessoa se considera um juiz, e um juiz implacável, e ela identifica, imagina ou pensa que identifica toda e qualquer falha ou defeito na atitude, nas ações do outro. Então, em geral, essas pessoas sabem julgar de forma implacável apenas os outros, mas não fazer um auto-julgamento, um julgamento pessoal das suas próprias ações. Então, isso é considerado pelos nossos sábios um mau traço de caráter, algo muito negativo. Essa pessoa que é extremamente crítica, essa pessoa que busca identificar e denunciar os defeitos dos outros, e mais do que isso, condená-las. Então, isso é um tipo de característica, é um tipo de traço de caráter que os nossos sábios dizem que tem que ser não só trabalhado, mas tem que ser banido e excluído. Como nós falamos, existe essa mitzvah, isso nós dizemos também todos os dias de manhã, no término das bênçãos matinais, depois da bênção da Torá, imediatamente de dizer, após dizer bênçãos da Torá, a gente fala um trecho da Torá escrita e um trecho da Torá oral. O trecho da Torá escrita que foi escolhido é o trecho das bênçãos sacerdotais. Começar o dia com bênçãos. E o trecho da Torá oral que foi escolhido é uma Mishnah, um parágrafo, uma Mishnah do Talmud, uma Mishnah no Tratado de Peah, e nessa Mishnah ele nos traz vários conceitos associados com Gmilut Hassadim, com a prática da bondade, que inclusive são mitzvot especiais, das quais, conforme diz a Mishnah, a pessoa usufrui ainda aqui nesse mundo. Ou seja, por mais que a maioria das mitzvot está escrito que a grande recompensa delas está reservada para o mundo vindouro, e que não há recompensa para as mitzvot imediatamente aqui nesse plano terrestre e material, mas algumas mitzvot se fala que a gente usufrui de dividendos delas. O capital está guardado em moeda forte lá para o futuro, mas, por assim dizer, dividendos delas já são dados aqui, a pessoa usufrui. E entre essas coisas consta a mitzvah, que é derivada do amor ao próximo, de Havat Shalom Ben Adam Lachavero, de promover e trazer a paz e a harmonia entre uma pessoa e outra. E quem mais personificava essa mitzvah, como nós falamos, era Aharon HaKohen, o irmão de Moshe, e por isso era uma pessoa tão querida por todos, porque ele, todos os casos, sempre que havia uma desavença entre duas pessoas, ou os dois sócios, ele procurava um, depois procurava outro, e apaziguava daqui, até conseguir reuni-los. Ele escutava que havia uma crise conjugal, e que um casal estava em atrito, ele também falava horas com o marido, falava horas com a mulher, com a esposa, até que conseguia restabelecer a paz conjugal e assim por diante. E por isso a Mishnah nos recomenda que todos nós sejamos discípulos de Aharon. Buscar a paz, perseguir a paz, promover a paz, isso é considerado uma grande mitzvah. E se fala que a pessoa deve, nem que isso lhe tome muito tempo, mas a pessoa deve procurar sempre se empenhar nesse sentido, e sempre que ele exerce influência sobre indivíduos e ele pode apaziguá-los e ele pode promover a paz, e aqui tanto faz, aqui é um tipo, tzedakah, por exemplo, algo que se faz com o pobre necessitado, mas essa prática de bondade, isso se aplica a pobres, a ricos, a todo tipo de pessoa, ou seja, harmonizar, trazer paz, tranquilidade entre as pessoas, isso é uma mitzvah muito especial, que a gente deve procurar e perseguir. Ou seja, a gente deve ser proativo, inclusive, nela. Não deve esperar, olha, que venham nos procurar. Quem sabe você pode interceder, quem sabe você pode cooperar aqui. Não, no momento que você escuta
de pessoas que estão em atrito e você as conhece, você é amigo comum, etc. Então tome sozinho a iniciativa e vá buscar promover a paz e a harmonia entre elas. Se fala que toda pessoa que age assim, com isso, ele traz sustentação ao mundo. Sim, dizem os nossos sábios uma coisa tão importante, ou seja, ele fortalece a sociedade, inclusive se fala que em mérito dessa mitzvah, a pessoa acaba merecendo longevidade e ter uma vida longa. Por isso também, os nossos sábios afirmaram, assim é trazido, que todo aquele que promove a paz, seja a paz conjugal, ou seja a paz entre sócios, ou companheiros, ou amigos, etc., se fala que a característica, em geral, quem é mais apropriado para isso são pessoas alegres e felizes, pessoas com bom astral. Assim dizem os nossos sábios. Que eles sabem, ou eles têm calma e tranquilidade, e eles sabem apaziguar. Se diz que todo aquele que age assim, promove paz e alegria, paz e harmonia, através e com alegria e satisfação, muftach lo sheu ben olam haba. Essa pessoa tem parte, tem porção assegurada no mundo vindouro. Se diz que essa mitzvah de promover a paz e a harmonia não se trata apenas quando há uma divergência, quando há um atrito, ou quando chegou até a haver ódio entre pessoas, e a pessoa vai lá e neutraliza, sabe o quê? E no final termina um aperto de mão, a gente vai se cumprimentar. Diz que a mitzvah, na realidade, consiste em orientá-los e em incentivá-los para que eles retornem ao mesmo relacionamento como era antes de ter acontecido o que aconteceu. Ou seja, que não sobre resquícios, ou nem aqui sequelas ou cicatrizes dessa quebra, desse rompimento, e que a partir de agora eles possam ser próximos e amados como eram antes de toda essa situação. Então é bom saber que essa mitzvah é uma mitzvah muito importante e que a gente deve procurar e perseguir. Falando em trazer shalom, dentro do judaísmo se estabeleceu também que se cumprimenta as pessoas dizendo shalom. Na realidade, shalom também é um dos nomes de Deus. E aqui a gente emenda esse conceito, que falando em amor e consideração ao próximo, então também é importante saber que o próprio fato de cumprimentar o semelhante, isso em si já faz parte da mitzvah de amor ao próximo, de amor e respeito ao próximo. Então por isso é uma mitzvah a pessoa cumprimentar cada pessoa, dizer shalom, bom dia, ou etc., e, de preferência, como dizem os nossos sábios, Heve Magdim Bishlom Ben Adam, Bishlom Kol Adam. Se for possível que você se antecipe, que você cumprimente primeiro e o outro responda ao seu cumprimento. Ou seja, se você tem a possibilidade de ser o que dá a iniciativa e o primeiro a cumprimentar, melhor ainda. Mas é bom saber que o próprio fato de cumprimentar é uma mitzvah. Hoje nós vivemos num mundo onde às vezes pessoas são vizinhas no mesmo prédio e de manhã se encontram no elevador, mas sequer, talvez cada um já está com o iPhone na mão ou escrevendo um WhatsApp, e as pessoas sequer olham uma para a outra ou dizem bom dia ou trocam um cumprimento. Então é bom saber que isso não é só uma questão de etiqueta, ou não é só uma questão social, mas é uma questão até religiosa dentro do judaísmo espiritual, que faz parte da mitzvah de dizer shalom ou de dar um cumprimento para a pessoa. E se fala que isso se aplica até a pessoas que a gente não conhece. E não há dúvida, se tratando de alguém que a gente conhece, ou alguém próximo, não há dúvida que a mitzvah se aplica quanto mais. E é bom saber também que os nossos sábios disseram que aquele que alguém o cumprimenta, bom dia, e ele não responde, sabe como os nossos sábios o definem? Gazlan. Que ele seria como um ladrão, porque ele está roubando a honra do outro. O outro já tomou iniciativa, ele cumprimentou, e você não responde o seu cumprimento, então isso é como se fosse um assalto. Isso é considerado como se fosse um roubo. Então, daqui a gente pode ter uma ideia de quanto
o judaísmo e suas halachot e suas leis zelam e prezam todas as atitudes positivas que a gente tem que ter em relação ao próximo semelhante, que inclui desde o mais básico cumprimento, que isso também é uma coisa importante e essencial.